agradeço o nome do nosso Deus por esse momento, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele irá fazer. Eu glorifico a Ele em nome de Jesus Cristo. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias nos Salmos de número 25. Nós vamos ler rapidamente do 16 ao 21. Eu tenho feito, a convite do pastor, algumas pregações, uma há um tempo atrás, onde eu tomei como tema a fé. Agora, um tempo mais curto atrás, nós tivemos a esperança. E hoje nós vamos ter um outro tema que chama-se, um tema bem complicado nessa época, chama-se alegria. Então nós vamos falar sobre alegria. Salmos 25, 16, 21. Um clamor na hora da angústia. Começando no 16. Olha para mim, tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor. Perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois vão se multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Guarda a minha alma, livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guarda-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Os irmãos podem se assentar, os que estão aqui na igreja. Querido Deus eterno Pai, sou pobre, fraco, nu, pecador, mas aprove ao Senhor que eu estivesse aqui nessa noite, Deus, ministrando a Tua palavra. Aprove ao Senhor que eu estivesse aqui, Deus, trazendo o que a Tua igreja necessita ouvir, Pai. Porque Tu, ó Senhor, é o único que conhece a necessidade de cada um, mesmo antes que fosse pronunciado. Mesmo que essa necessidade viesse a existir, o Senhor já conhecia essas necessidades. Confio em Ti, glorifico a Ti e exalto o Teu santo, bendito e poderoso nome nesse momento. Toma a minha vida em Tuas mãos, Senhor, que o Teu Santo Espírito fale à igreja, que não seja o Teu servo, ó Senhor, mas que seja as Tuas palavras através da minha boca. Frutifica, fortifica, salva, cura, através dessa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nos Salmos de número 28, no versículo 7, ele traz aqui um segredo de quem que nós podemos confiar nesses momentos tão difíceis. Nós temos visto aí notícias, como o pastor falou aqui na abertura do culto, notícias ruins, não são notícias boas, são notícias ruins. Nós já estamos enxergando uma luz no fim do túnel, mas a luz na vida do servo de Deus é Cristo. Ele tem sido a nossa luz nessa travessia, e é nele que nós confiamos. No Salmos de número 28, no versículo 7, é em quem nós podemos confiar nesses momentos tão difíceis. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele eu recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. Nós começamos esse culto aqui glorificando e exaltando o Senhor através dos louvores. Por quê? Porque nós estamos alegres no Senhor. Deus, Ele quer encher os nossos corações de alegria. Ele quer trazer refrigério, Ele quer trazer força, quer trazer fortaleza. A alegria é um dos frutos do Espírito Santo. E o Senhor Jesus nos convida a nos alegrarmos no Senhor. Porque é em Deus que nós encontramos a verdadeira alegria. Aqueles que conhecem a Deus, que entregaram as suas vidas a Jesus Cristo, que estão na rocha, firmados, não é qualquer vento que abala, não é qualquer coisa que tira ele do centro da vontade do Senhor. Agora, humanamente falando, é complicado numa época como essa, a gente dizer que não tem momentos de tristeza. Seria até uma afronta, porque nós somos seres humanos, nós ainda estamos na carne. Por isso que em alguns momentos a gente se encontra até, às vezes, pensando, o que aconteceu? O que nós fizemos de errado? Um tempo atrás o nosso pastor falou assim, estamos ouvindo falar em números, logo vamos ouvir falar em nomes.
E agora é a época em que nós estamos ouvindo falar em nomes. Talvez próximo da nossa família, talvez nomes conhecidos, talvez nome de celebridades, talvez nomes de parentes, talvez nomes de amigos, mas são nomes. E a gente sabe que está aí, é perigoso, mata e deixa todos muito preocupados. E como se não pudesse ser pior, a gente estava conversando esses dias no culto de oração sobre a imprudência. Nós temos visto na rua aí muitos jovens imprudentes que não estão se resguardando nem cumprindo os protocolos de segurança contra essa pandemia. Talvez ele nem tome ciência do que é esse vírus, do que é ele ser contaminado. Mas, possivelmente, pessoas próximas a ele vão ser contaminados e ele vai conhecer, talvez, o sofrimento de perder um ente querido, sendo ele usado como instrumento pelo vírus. Então, como nós podemos ter alegria num momento tão complicado como esse? Nós precisamos descobrir a alegria que Deus nos concede, que é através de Deus. Como? O nosso Deus celestial, Ele sempre quer o nosso bem, sempre, sempre, sempre. Talvez não, eu creio pela fé que tudo isso está acontecendo é com permissão de Deus. Quais são os seus propósitos? Nós não sabemos, mas a gente tem que entender quais são os propósitos de Deus em tudo isso que está acontecendo. Talvez seja nos aproximar mais da nossa família, da nossa esposa, nesse momento de reflexão, dentro de casa, afastado das ruas. Talvez seja um momento de meditar mais na palavra, talvez seja um momento de meditar mais sobre nós mesmos, o que nós temos feito para Deus, o que nós temos representado, qual a diferença que nós estamos fazendo nesse mundo. Uma vez eu me perguntei para mim mesmo, o que eu estou fazendo nesse mundo? Eu acho que é uma pergunta boa para a gente fazer, né? Hoje eu vejo a minha netinha que vai completar 4 anos, eu vejo que um dos motivos pelo qual eu vim nesse mundo é alegria pura, né? E eu espero que o mundo que está vindo aí pela frente seja um mundo bom para ela. Porque vai chegar um dia em que eu vou para a glória do Senhor e ela vai ficar. Então, que seja um mundo bom, com pessoas conscientes, com pessoas que tenham o amor de Cristo dentro do coração, que se preocupem mais com o próximo do que consigo mesmo. Aquele que, ao invés de sair com imprudência pela rua e não pensando nele, nem tampouco nos próximos, ele possa deixar um legado aí para os mais jovens de que não é assim que se deve agir. Deus sempre quer os nosso bem. Salmos 19, 8, Salmos 19, no versículo 8, ele fala sobre os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O servo de Deus, ele anda conforme os preceitos do Senhor. Então, ele obrigatoriamente, pela palavra de Deus, ele tem que se alegrar. Porque fazer a vontade de Deus concede a verdadeira alegria. Não sei se alguns de vocês já ouviram falar, quando uma pessoa chega próximo da gente com tristeza no coração, enfrentando talvez uma depressão, e ela fala assim, eu sinto um vazio dentro de mim. Eu já vi muito isso, já ouvi muito isso. A pessoa às vezes toma 2, 3 cervejas, se alegra, brinca, dança, pinta, borda, passa o efeito da bebida, ela volta a ficar mais triste ainda do que estava antes. Esse vazio é a falta de Deus no coração. Porque eu creio que o que mais traz alegria para as pessoas é fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É o amor de Deus. É você amar o próximo. O que Jesus Cristo falou? Amar o próximo como a ti mesmo. É você não desejar para o próximo o que você não desejaria para si. Então Deus nos ensinou os seus mandamentos não para prender, nem colocar peso, mas para libertar. Quando nós entregamos nossas aflições ao Senhor Jesus, encontramos a verdadeira alegria de ficar livre do pecado, do peso, da preocupação. Aqueles que conseguem entregar no trono do Senhor, entregar no altar do Senhor as suas aflições, Jesus falou assim, trazei a mim o seu jugo que é pesado,
e toma sobre vós o meu jugo que é leve. Então, quando nós entregamos para o Senhor Jesus a nossa preocupação com esse momento, nós temos fé de que o Senhor está na nossa frente, traz alegria, traz gozo para o nosso coração. O pecado traz dor e tristeza, mas obedecer a Deus traz alegria. Agora, o que nós devemos fazer para que essa alegria seja constante, para fortalecer a nossa fé? Lembrar sempre do que Deus já fez nas nossas vidas. Quando a gente para um momento de reflexão, que eu creio que é isso que Deus colocou nas nossas vidas, Ele coloca sobre nós assim: olha tudo que eu já fiz por você. Tudo que eu já fiz, você tomou ciência. Aqueles momentos em que você podia ter sido atropelado, podia ter sido dispensado do seu trabalho, ou quando você foi dispensado, ficou triste, eu abri uma porta diante de você melhor do que aquela. Aí a pessoa sai do emprego e fala: nossa, aquele emprego que era bom, quero voltar para o Egito. Não sabe que aquela empresa já fechou as portas agora na pandemia. E ele está num emprego que continua com as portas abertas. Então Deus já sabia o que era bom para ele. E as pessoas, muitas vezes, nós, inclusive eu, a gente esquece do que Deus já fez. Às vezes eu me pego pensando assim: como que eu vim parar em São Paulo, né? Minha esposa é melhor do que ninguém sabe. Tudo que a gente passou até chegar em São Paulo. Então, para mim, só o fato de eu estar aqui já é um milagre. O fato de eu estar aqui em São Paulo, hoje, fazendo o que eu faço, levando a minha vida do jeito que eu levo, já é um milagre. E Deus tem feito milagre em nossas vidas diariamente. Então, como que eu posso não ficar alegre? Eu trabalho por conta própria. Quem trabalha por conta própria numa época como essa, é difícil, não é fácil. É difícil para quem é empregado e é difícil, mais difícil ainda, para quem trabalha por conta própria. Mas olha que legal, o Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia. Por quê? A fé é em Deus, não é no homem, não é na minha capacidade, não é nos clientes, não é no mercado, não é o que a mídia está falando. A minha fé é num Deus que não mudou, não muda e nem vai mudar nunca. E a promessa dele continua sendo a mesma. Então, em Salmos 92, 4, no versículo 4, fala assim: pois tu, Senhor, me alegrastes pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. A tristeza, ela vem sobre nós quando a gente só enxerga as coisas ruins. Mas Deus fez, faz e fará ainda muitas coisas boas em nossas vidas. Ele tem um propósito em tudo. Quando começamos a lembrar as bênçãos que Deus já derramou nas nossas vidas, é que nós descobrimos a alegria quando somos gratos a Deus por tudo. A palavra do Senhor fala: dai graças ao Senhor. Graças, graças, graças. Temos que começar as nossas orações diárias com: Senhor, obrigado, graças, graças, graças. Nós devemos mais agradecer do que pedir, porque Ele é um Deus onisciente, Ele sabe tudo o que nós precisamos. Como um Pai amoroso, muito antes de nós pedirmos, Ele já estava providenciando aquilo que nós verdadeiramente necessitamos, não é o que nós queremos. Porque Deus provê aquilo que o coração do homem necessita, não é o que ele quer. Porque às vezes o que a gente quer não é bênção para o nosso coração. Qual é a única cura para a tristeza? Salmos 30, 11 e 12. Tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que a minha glória a ti cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Com Jesus Cristo a tristeza não dura para sempre. Ela até vem, porque o Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Se nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, nós também vencemos o mundo. Agora, mesmo na tristeza, Jesus dá a alegria de sabermos que logo tudo isso vai passar. Aliás, já está passando.
Eu creio mesmo que aqueles que perderam um ente querido, servo de Deus, eles se alegram porque sabem que foi abreviado um tempo em que a pessoa estaria no reino dos céus. A gente fica triste porque quer a pessoa próximo de nós, mas a gente fica alegre porque viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Amém? Então, continuando aqui, alegria que não acaba. A alegria de Deus, ela é permanente, ela é eterna. A alegria que só o Senhor pode proporcionar para as nossas vidas. Às vezes a pessoa encontra alegria em tantas coisas nesse mundo. Assistindo um jogo de futebol, o time ganhou, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo outro, várias notícias boas. Amém. Mas todas essas notícias passam, mas a alegria do Senhor, ela é eterna. A alegria mundana é passageira, mas a alegria do Senhor é eterna. Nos Salmos de 34, 6, 9, do 6 ao 9, fala assim: clamou esse pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Olha que bênção. Então por que eu ficaria preocupado? Deus, como um pai amoroso, Ele vai nos dar tudo aquilo que nós necessitamos. Amém? Confiar no Senhor Jesus Cristo concede a verdadeira alegria. Confiar no Senhor Jesus Cristo concede a verdadeira alegria. Em João 16, 22, falando da nossa rocha, o Senhor Jesus, fala assim: assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-lo tirará. Jesus Cristo trazendo a promessa de que logo nós estaremos com Ele. E logo a nossa alegria vai ser eterna. Mas mesmo aqui na terra, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aqueles que têm fé têm esperança. Os que têm esperança esperam em Cristo. E os que esperam em Cristo têm alegria. Jesus Cristo, Ele é o único, verdadeiro e suficiente Salvador das nossas almas. Eu tenho experimentado as maravilhas do Senhor. Eu tenho visto verdadeiramente as maravilhas do Senhor na minha vida. Outro dia eu falei para minha esposa assim, é impressionante, mas eu acordo todo dia alegre. Graças a Deus por isso eu glorifico o nome do Senhor. Eu trabalho todo dia eu tenho problema, todo dia é um problema que vai, a gente resolve, daqui a pouco ele volta e trabalha até as 10 da noite, acorda cedo e trabalha. Mas glória a Deus por tudo. Eu dou glória a Deus por tudo, porque até aqui nos trouxe o Senhor, até aqui nos sustentou a mão forte do Senhor. A igreja do Senhor está sendo sustentada em todo o planeta. Nada tem faltado aos servos de Deus. Aqueles que conhecem a justiça do Senhor, que confia verdadeiramente em Deus, esses sim estão experimentando as maravilhas de Deus, o sobrenatural do Senhor. Então Ele tem trazido para as nossas vidas muito mais do que somos merecedores. Muito, mas muito mesmo. Ele tem nos abençoado com muito, muito mais do que somos merecedores. Talvez não com tudo aquilo que queríamos, mas muito mais do que somos merecedores. Mas em Cristo nós podemos tudo. E quando nós nos achegamos ao Senhor em clamor, coração contrito, quebrantado, sinceridade da alma, Deus ouve a nossa oração. A oração de Abacuque é uma boa oração para nós estudarmos, porque ela fala sobre tempos ruins, tempos em que nós, se a gente tivesse num tempo como esse, talvez a gente nem resistisse. Mas estamos enfrentando tempos difíceis? Estamos. Estamos passando tempos difíceis? Estamos.
mas estamos passando, nós não vamos permanecer. Logo tudo isso vai acabar e nós vamos glorificar o nome do Senhor. Hosana, seja bem-vindo o nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor seja glorificado em todos os momentos, que o Senhor seja exaltado em todos os momentos, que o Senhor seja trazido às nossas vidas, seja entoado cânticos, louvores agradáveis ao Senhor em todos os momentos. A palavra do Senhor diz que melhor é estar num velório do que numa festa. O que ele quis dizer com isso? Que ele deseja que nós estejamos em velório? Não. É quando o coração do homem entende que nós não somos nada nessa terra. É Cristo que está nos trazendo alguma alegria e nos sustentando diariamente. Agora, em Deus nós podemos todas as coisas. Em Deus nós temos alegria. Em Deus nós esperamos. Deus nos capacita através dos dons do Espírito Santo, através do dom do amor, dom de cura, dom de libertação, dom de oração. A oração que nós estamos fazendo dia de quarta-feira, dia de terça-feira, oração, clamor e testemunhos de vidas sendo curadas, isso através do amor a outras vidas. Porque com certeza absoluta tem alguém também orando pelas nossas vidas. Então, é isso que Cristo fez, é isso que Ele espera que nós façamos. É orar pelas pessoas e confiar em Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Colocar Deus em primeiro lugar, colocar Cristo em primeiro lugar. Como o pastor falou aqui no início do culto, não é o homem, não é o pastor Romério, não é o Francisco, não é o Abner, não é a Rosana, não é a igreja, não é o prédio, não é o louvor. São cânticos espirituais, é Cristo, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. É tudo isso como um conjunto que traz maravilhas dos céus até os homens. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, Tua palavra, Senhor, é bendita, é soberana, é eterna. Tudo ela pode, Senhor, nós cremos em Ti, cremos no Teu poder, cremos, Senhor, no nosso ministério, cremos na autoridade que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, cremos, Senhor, do que o Senhor é capaz de fazer, muito, muito mais do que esperamos, pedimos ou pensamos. Cremos, Senhor, que o Senhor já tem feito. E cremos, Senhor, de que a cura vai vir de Ti, Deus, de toda essa pandemia. Por mais que o homem fale em ciência, em conhecimento, mas tudo isso veio de Ti. A inspiração vem de Ti, Senhor, os caminhos na mente dos cientistas, tudo, a fórmula, tudo, é o Senhor quem fez. Então, glórias ao nosso Deus. Se o homem for curado, glória a Deus. Se o homem não for curado, glória a Deus. Se a vacina sair esse ano ainda, glória a Deus. Sair o ano que vem, glória a Deus. Glória a Deus por tudo e em tudo. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, amém e amém.